5 fundos imobiliários, mas um de brinde é a nossa série de maior audiência aqui no canal do Seu Mordomo Financeiro, porque a gente traz uma estratégia extremamente simplificada, olhando pouquíssimos números para fazer uma carteira com 5 ou 6 ativos, e a gente tem visto que tem ido muito bem, pagam dividendos, valorizam ou desvalorizam, a gente vai ver qual é a vantagem quando cai, de quando sobe, o que você tem que fazer em cada situação. Lembrando que não é o único critério que a gente usa quando a gente vai utilizar para poder fazer uma carteira, uma recomendação, como as que a gente faz lá no Bolsa Gold, na Harami, a gente vai usar outros critérios, vai olhar a gestão, vai olhar o que é a expectativa futura, quais são os imóveis que estão ali dentro, quais são os indicadores que você tem que olhar, são um pouquinho mais complexos. E se você quer conhecer, isso vai estar lá no nosso Bolsa Gold. Não esqueça de visitar o site Bolsa Gold para vocês entenderem um pouco mais como é que vocês conseguem os alertas e as carteiras nossa e da Harami. Também, se você quer conversar com a gente, pedir ativos, como a gente vem pegando os pedidos e fazendo aí os vídeos baseados naquilo que a galera quer, e batendo papo, entendendo mais o que vocês precisam, vai lá na comunidade do Seu Mordomo Financeiro. Se você quer saber como é que a gente chega, então, nessa planilha aqui, eu vou te explicar quais são os critérios, mas primeiro eu vou visitar o mês passado. E no mês passado, o que nós tivemos? Vou até aumentar aqui primeiro. No mês passado, nós tivemos 6 ativos, o TH, o TRXF, o HGLG, o GTWR, o KNCR e o HSML. Né? Antes a gente tinha outros ativos, deu uma mudadinha aqui. Toda vez que a gente vê que precisa mudar, a gente vai mudar pelos critérios simples do Factor Invest. Quem trouxe para baixo dessa vez foi principalmente o TGAR, que vinha bem e agora caiu bem, e o GTWR, que entrou aqui só para poder estragar a brincadeira. Mas o HGR tinha caído muito mês passado e ficou um pouco pior. Vamos ver o que vai acontecer nesse próximo mês. Ó, se a gente olhar aqui, a rentabilidade média caiu 1,64 contra 1,01 do índice. Porém, a gente está até fazendo isso mais no começo do mês para poder a gente tentar pegar o mês mais cheio, vocês já terem a carteira de outubro, de novembro agora, na verdade. Vejam que, para eu olhar o que aconteceu, já pagaram dividendos, então eu já tenho dividendos. No geral, elas pagam ali no final do mês, no comecinho do mês, todos eles já pagaram. Então, quando eu somo a rentabilidade que foi ajustada pelo dividendo com o dividendo, eu vou ter 0,72 de rentabilidade negativa contra 1,01. Então, nesse caso, a carteira foi melhor porque ela teve uma rentabilidade que acabou compensando com os dividendos. Quando a gente olha pelo critério de somatório desses 5 meses que a gente já tem aqui, ó, 2,97 no geral para a carteira, 2,75 para o índice, com 4,75 de dividendo. Então, independente se desvalorizou ou valorizou a cota, você está recebendo quase 1% de dividendo todo mês, o que é bem legal, porque a valorização em bons ativos ela tende a acontecer no longo prazo. No curto prazo pode acontecer um monte de coisa, mas no longo prazo é sempre para cima, pelo menos ajustado pela inflação, com exceção, e aí a galera acaba escolhendo muitas vezes esse porque é o que mais paga dividendo, muitas vezes, ó, 1,10 aqui, ó, além do TH que paga 1,15. Notem, esse aqui tende a pagar dividendo e não atualizar muito o seu valor, porque isso aqui é papel, e papel não é tijolo, não é terreno, não é aquilo que o seu tiozão gosta, então você precisa tomar cuidado, porque esse aqui paga melhor, mas não se valoriza. Ah, eu tenho uma carteira que rende muito mais de 0,95. Tá, mas ela tende a se valorizar? Esse é o problema que muita gente faz. Assim como em ações, como em fundo imobiliário, fica olhando só o dividendo e não olha o restante. Isso é muito importante você entender. Quando eu olho aqui, ó, é importante também se notar que, já que caiu 1,64 a cota, aumentou 1,32 o seu dividend yield. Isso é muito legal, passou de 11,20 para 11,35, o que é abaixo de 1% ao mês, que não faz o menor sentido mesmo, mas está aumentando. Se cai a cota, fica tudo mais barato. Vejam que alguns tiveram um aumento significativo, exatamente porque a cota caiu. Quando fica barato, se você está comprando por longo prazo, quando fica barato, você dá risada e compra mais. Eu sempre digo isso, porque é isso que a gente quer. Que as ações, que os fundos imobiliários bons e bonitos fiquem também baratos para a gente comprar mais e mais e mais. E aí, quando der a hora, eles vão valorizar. Mas quanto mais tempo você conseguir deixar eles ali baixinho, comprando, mais cotas você vai comprar e melhor vai ser para você. Quando a gente fala dos critérios, como é que eu vou montar aqui a carteira agora de novembro? A carteira de novembro, eu vou ver se os critérios de outubro continuam. Se precisar, a gente troca alguma coisa, zero problema.
Quais são os critérios? Eu vou vir aqui no Status Invest, vou botar aqui em fundos imobiliários, busca avançada. Eu já deixei os critérios aqui salvos, quando eu faço aqui o meu login, ó, FII do Mordomo, que são critérios bem simples, pessoal. Dividend yield acima de 6%, preço sobre valor patrimonial não menor do que 0,7, porque não adianta ter uma porcaria de um fundo imobiliário baratíssimo lá, mas que o mercado enxerga ele muito mal e deixa o preço sobre valor patrimonial muito baixo. Tem que tomar cuidado com essa chance de que, esse achismo de que quando está muito barato não está bom, e não sempre que está bom está barato, ou que está barato está bom. Número de cotistas pelo menos 1.000, né? Eles estavam tentando mudar, botar pelo menos 500 para ser fundo imobiliário, acabou vai ficar apenas 100, mas a gente está botando pelo menos 1.000 aqui. Não estou botando isso aqui, porque isso aqui o Estados Invest dá uma atrapalhada e às vezes tira alguns fundos imobiliários, liquidez de pelo menos 1 milhão por dia e patrimônio de pelo menos 1 bilhão total. Aparecem aqui mais de 30 fundos imobiliários, ó, uns 40 e pouquinho. Vamos aqui fazer um filtro agora por segmento. Primeiro é de agência bancária, como sempre. E no segmento de agência bancária, eu estou sempre aparecendo o do Banco do Brasil, que agora mudou o nome para TVRI, mas sempre que eu vou lá ver como é que ele está, eu vejo que apesar dele estar com o dividend yield ainda bacana, esse dividendo vem caindo. Ó, nos últimos 3 anos, vem caindo 3,97, nos últimos 5 anos, 2,63 ao ano. E se eu for olhar aqui, ó, somente no último ano já caiu mais um pouco, 0,11. Então vem caindo ano a ano, porque a agência bancária vem tendo, vocês sabem, o problema de faltar locatário, faltar gente interessada. Veja que o dividendo era muito maior até aqui, ó, mais ou menos em julho, depois caiu bastante. Ele aluga, na verdade, na sua maior parte, para o Banco do Brasil. A agência bancária é um que eu não gosto, por isso eu nunca coloco aqui esse fundo, apesar de atingir os critérios. Educacional, nunca tem. Fundo de desenvolvimento, mais uma vez o TEGAR vai aparecer aqui, e o TEGAR é um fundo de desenvolvimento, ou seja, eu sempre digo, né, aquilo que o tiozão do terreno gosta, comprar o terreno, desenvolver, que é construir, depois vender, é mais arriscado, leva mais tempo, mas tem uma rentabilidade muito bacana, vem crescendo o seu yield em 5% ou 9%, dependendo do período, só em comparação aos últimos 12 meses que deu uma caída, mas em relação aos 5 e 3 anos, vem subindo bem, e aí você vê aqui que ele deu uma subida, subiu, ficou muito alto aqui, ó, e agora caiu, depois está recuperando. Olha como é que está uma escadinha bacana aqui nesse ano, só recuperando dividendo, e a gente quer cada vez mais dividendos, tá? E isso é bem legal, então o nosso TEGAR continua aqui entre os nossos queridões aqui no Fundo de Desenvolvimento. Quando a gente vai para fundo de fundo, eu sempre tiro, porque fundo de fundo é coisa de preguiçoso, que não quer escolher, já vai pagar taxa sobre taxa sobre taxa. Eu não vou nem discutir aqui, porque na verdade você não está investindo em nada além de outros e outros tantos fundos imobiliários, podia ser um fundo ativo, passivo, não interessa. Fundo de fundo a gente não coloca, hotéis não tem nada, hospitais não tem nada, imóveis comerciais, aí vem o TRXF11, que a gente vai ver que já estava aqui, que caiu, não como o TEGAR caiu bastante, mas a gente já viu que ele continua bom, está caindo, o dividendo está subindo, o TEGAR é o típico caso, dividendo está subindo, que eu mostrei aqui, a cota está caindo, você dá risada e compra mais. Quando eu olho aqui para o TRXF, ó, vou ver se ele está continuando sua trajetória de crescimento, está com 10% de dividend yield, seu crescimento de 8,35 nos últimos 3 anos, não tem 5 anos completos, mas está subindo. Quando eu olho para os últimos 12 meses, subiu também 2,94. E quando eu olho aqui para o longo prazo, aqui, ó, tá vendo? Era menor, chegou a pagar 0,65, agora está pagando 0,85, 0,90, subindo bem, subindo bastante. Muito legal aí. Vou pegar no seu dividendo aqui dia 31/10, vai pagar dia 16/11, ou seja, a maioria já perdeu a Datacom aqui, não fique preocupado com isso. Eu posso até nos próximos aí falar antes da Datacom, fazer mais para o final do mês, eu estou sempre trazendo mais para trás, também para dar tempo de vocês pegarem essa Datacom, mas a gente vai trazendo aos poucos para trás aí. Quando a gente fala do próximo fundo imobiliário, qual o próximo que a gente vai trazer, é o de galpão logístico, e de galpão logístico, no geral, vou botar por ordem de dividend yield. No geral, a gente tinha o HGLG em primeiro, e ele perdeu seu posto para o GGRC11. O HGLG, ele vem estando aqui, eu acho que em todos eles ele sempre esteve, ó,
e agora a gente vai ter, provavelmente, que tirá-lo, porque o GGRC, que também é um excelente fundo imobiliário logístico, meio que passou. Vamos olhar o HGLG. Ele está com 9,34, ele tem um crescimento de 1% em média ao ano nos últimos 3 anos e 10% nos últimos 5 anos, e cresceu aqui 13% nos últimos 12 meses. Mas note que ele tem aqui uns picos que vão saindo, e à medida que esses picos do ano passado vão saindo, o dividendo tende a diminuir. Quando esse aqui sair, ó, vai diminuir. Esse aqui já saiu, diminuiu, esse aqui vai sair, vai diminuir. E ele começa a perder um pouco de atratividade. Esse aqui está pagando mais, está crescendo mais nos últimos 3 anos, um pouco menos nos últimos 5 anos, está crescendo também aqui e está mais constante aqui a distribuição de dividendo, não teve nenhum pico muito fora de hora aqui, então veja que o HGLG, ou desculpa, o GGRC11 está melhor do que o HGLG nesse momento, então a gente vai ter aqui a nossa primeira troca aqui para novembro, vai ser o GGRC11, depois a gente vai fazer a comparação de preço e tudo mais, mas que a gente já pode enxergar que está pagando um dividendo agora em novembro de, vou pegar aqui o dividendo, de 10,45. Então, eu já vou mudar aqui para 10,45, que vai ser o dividendo daqui para frente. Não tinha em outubro ele. Vamos para o próximo? Então, já escolhi aqui a primeira mudança na nossa carteira. No próximo, eu vou escolher um fundo. Imóveis residenciais, esquece, nunca tem nenhum que passa aqui no nosso critério, é muito ruim. Indefinido, não tem ninguém definido aqui, todo mundo está muito bem definido, sabe o que é da vida. Lajes corporativas, GTWR continua aqui, mandando bem, GTWR, de vez em quando ele sai, de vez em quando ele volta, chegou a perder para o HGRE, mas agora voltou e está aqui, caiu esse mês aí, e a gente espera que ele volte a se recuperar nos próximos. Vamos ver como é que ele está no geral, se ele está subindo, se ele está caindo. 11,73 é um bom dividendo, vem subindo 5 e 9,92, bem legal. Quando a gente olha aqui os últimos 5 anos, a gente vê que realmente, ó, aqui estava pagando 0,68, aqui está pagando 0,79, então pagou e está subindo muito bem, 6,76 de aumento só no último ano, que é uma correção bacana, acima da inflação, que está 13 e pouco. Por isso que eu estou vendo nos últimos 12 meses, tem que ter corrigido pelo menos a inflação, e a gente está vendo que está corrigindo sim. Lembrando que aluguéis, muitos são corrigidos pelo IPCA, outros pelo IGPM, e o IGPM ele deu uma boa queda no último ano. Então, aqueles aluguéis que eram corrigidos pelo IGPM vão sofrer. Aqueles que são corrigidos pelo IPCA estão mais tranquilos porque eles não estão caindo. Então, muita gente, vocês devem lembrar da pandemia, mudou do IGPM para o IPCA, e aí ficou no IPCA, e o IPCA é mais constante, mais fácil de você ter uma receita mais programada, pode até ser que seja melhor em muitos e muitos casos. Então, o GTWR continua aqui com a gente, não sei se eu já fiz a análise a fundo dele, já fiz, acho que eu já fiz, né? Mas se não fizer, eu vou fazer de novo aqui, ó. Já fiz, né? A gente está vendo que ele já subiu, beleza. Então, ele continua. O próximo vai ser o fundo imobiliário. Deixa eu ver se tem misto alguma coisa. O misto sempre aparece esses aqui, mas o RZTR11, que é o melhorzinho aqui, ele, vou mostrar para vocês. Ele é o que está melhor, a gente vai ver se ele vai ficar ou não. Tem o HGRU, tem o ALZE que já entrou para a gente aqui, mas você vai ver que, no geral, esse aqui tem um pouco menos de 5 anos, que até poderia ser um critério que a gente vai ter, mas se a gente olhar bem, ó, ele vem tendo muito pouco tempo, chegou a estar estabilizado aqui, depois ele caiu bem seu rendimento, e agora que deu um pico, e esse pico às vezes engana um pouco. Então não é um negócio que tem dividendos constantes, eu não gosto muito, vejo que caiu 25% só no último ano, na comparação do ano atual com o ano passado, então não é um fundo imobiliário que eu colocaria na carteira. O HGRU está com 9,06, a gente pode até dar uma olhada nele aqui, ó, 9,06, aí vem subindo bem, isso é bem legal. Quando a gente olha aqui também vem subindo, então pode até ser que o HGRU entre, pode ser o nosso plus, mas tem esse aqui, ó, de dezembro, que quando sumir vai despencar com o dividend yield, sempre lembre-se disso, esses picos aqui, quando eles sumirem, eles vão estragar muito o seu dividendo, a não ser que tenha um outro pico esse ano também nesse mês, o que não é garantido, porque não é sempre que teve. Se a gente olhar aqui os últimos 5 anos, não teve aqui, não teve aqui, não teve aqui, só teve nesse ano. E isso engana, e as pessoas acabam comprando fundo imobiliário pelo yield e não olham o resto. Então vamos ver se o HGRU vai entrar ou não na nossa linha de plus, o bônus.
De papel, a gente sabe que de papel tem vários fundos imobiliários pagando dividendos altíssimos. Esse aqui eu estou sempre escolhendo porque está caindo ó, o dividend yield dos últimos 3 anos. O HGCR11 passou o KNCR11, que era o nosso preferido. Passou por pouquinho aqui, ó. Nossa, o KNCR11 estava aqui. Vamos ver qual deles a gente vai colocar, se vale a pena deixar o KNCR11 ou se a gente vai mudar. Ó, pegar o KNCR11 aqui, 13,57, pagando muito bem. Quando a gente olha aqui o crescimento, está crescendo 42% e 15% aqui. Quando a gente olha os últimos 5 anos aí, por que está crescendo tanto? Porque aqui a taxa de juros estava baixíssima e aqui está alto, eles crescem mesmo. Só no último ano, 8,29. Esse aqui está pagando um pouco mais agora, ó, é pouco mais, mas está pagando, a gente pode usar como critério. A gente tem um crescimento de 13,77 e 8,75. É menor do que o KNCR, mas é um crescimento, está crescendo. A comparação do último ano também não subiu tanto, mas se a gente parar para pensar, é um fundo imobiliário que está, sim, em fase de crescimento e está, pelo nosso critério simplista, a gente está vendo aqui que ele está melhor do que o KNCR11, então eu vou mudar aqui para o HGCR11. Você não precisa mudar se você não quiser, todo mês ou todo trimestre, pode fazer o que você quiser, mas a gente está usando critérios aqui bem simplificados para facilitar a compreensão. Então, se a gente está usando esse critério, a gente vai continuar com esse critério e vai mudar, sim, esse fundo imobiliário aqui, vai usar o HGCR11, ó. O HGCR11 vai entrar no lugar do KNCR11 e ele está com dividend yield aqui de 13,65. Eu vou botar aqui 13,65 de dividend yield e vou tirar aqui no mês passado que não tinha. Então esses dois aqui, por enquanto, ó, acabaram de entrar. Vou até botar de verde aqui porque eles acabaram de entrar aqui na brincadeira. São os dois que a gente trocou. Notem, eram outros HGLG e agora o GGRC e agora o HGCR. O outro que nós temos aqui é o HSML, que é um de shopping. Será que a gente deixa o de shopping ou coloca o HGRU? Vamos ver o que a gente vai fazer aqui. Ó. Eu vou vir para cá, o de shopping, vou clicar aqui. Vai estar lá o HSML pagando 9,57 contra 9,05, então ele já está melhor nesse critério. E ele, se vocês verem, ó, ele está subindo bem, porque vinha da pandemia, muito ruim, uma época bem difícil, e aí qualquer coisa pegando, comparando uma época difícil, acaba ficando mais fácil. Então o crescimento dele está bom, 16% nos últimos 12 meses, o HSML está melhor do que o HGRU, então não vou mexer no HSML. Continuemos aqui com os nossos 6 fundos imobiliários, 5 mais 1. Vamos ver se esse mês agora ele vai ter um desempenho melhor do que outubro. Caiu bem, mas ainda ganhou do IFIX por causa do dividendo. E se isso acontecer, a gente sabe que a gente vai ter um critério simples, objetivo e que tem dado muito resultado. E se você quer entender mais sobre isso, acompanhe a gente aqui. A gente está sempre falando sobre como escolher fundos imobiliários, como escolher ações, indo bem a fundo. Aqui é um resumo, é como se fosse uma carteira do canal. Não é recomendação, novamente, nossas recomendações estão lá no Bolsa Gold. E se você quiser conhecer mais, vai lá, conhece o Bolsa Gold, conhece o canal do Seu Mordomo Financeiro, temos diversos vídeos. Se inscreve no canal, curte, compartilha, marca o sininho, só se você realmente entender que esse canal tem como te ajudar, tem como trazer benefício para você, tem como te mostrar o caminho para você investir melhor, ganhar mais dinheiro, ser mais próspero, não ficar preocupado de toda hora estar procurando ativo aqui ou ali, porque você já sabe os critérios, já sabe o que você quer fazer, já tem a sua visão de longo prazo. Planejamento, controle, ganhar dinheiro, guardar dinheiro e viver de renda no futuro. Esse é o melhor jeito de você investir para o longo prazo. Se você gostou do conteúdo, também curte aí e até o nosso próximo vídeo. Um abraço.